A gente está fazendo as coisas tudo certinho no Espírito Santo, mas se ali na frente o Brasil não resolver o seu caminho, sabe, ele vai ser um dificultador para todos nós. Olá! O governador do Espírito Santo, Paulo Artung, recebeu a equipe da ES Brasil e fez uma retrospectiva do seu governo em 2017. Artung caminha para o último ano do seu terceiro mandato à frente do governo, na certeza de que conseguiu colocar as contas públicas do Estado em dia. E ele também falou dos investimentos prioritários. Assista. É muito bacana que o Estado viva esse segundo semestre com melhorias, mesmo que pequenas, né, mas constantes, né? Então, assim, se a gente olhar da atividade econômica, quer dizer, o Estado saiu tecnicamente da recessão econômica e eu diria assim, saiu na frente do Brasil, e isso é extraordinário porque nós temos uma atividade econômica nossa ainda parada, né? A Samarco, que é uma grande empresa, fruto daquele desastre ambiental triste e lamentável lá em Mariana, a Samarco completou 2 anos paralisada. A Samarco sozinha representa mais de 5% da nossa economia. Então, o Estado, apesar da Samarco parada sair da recessão, e sair na frente do Brasil é uma coisa extraordinária. Quer dizer, você disse, o emprego voltou a crescer no nosso Estado, que é um outro fato importante, porque essa crise forte que nós tivemos no Brasil, o pior dela foi justamente a questão social, né? O Brasil chegou a 14 milhões de desempregados. A renda da família brasileira, ela desabou, quase 10% de queda em 2 anos e pouco. Então, sabe, é muito positivo esse movimento que nós estamos vivenciando. A própria receita do governo do Estado, quando eu estou falando de receita, eu estou me referindo principalmente ao ICMS, que é um imposto que mede muito a atividade econômica. A receita do Estado voltou a crescer. A gente vai fechar o ano com o crescimento global da receita próxima aí a 3%. Então, não é um crescimento extraordinário, assim, nenhuma Brastemp, né? Mas é uma Consul usada em boas condições, vamos dizer assim, né? Então, assim, os sinais são bons, e eu acho que o rumo que a gente deu às coisas foi correto. Eu acho que, indo direto à sua pergunta, quer dizer, nós pegamos a trilha certa, né? Vimos que o Brasil estava no caminho errado, que nós íamos entrar numa crise econômica grave, vimos que o Espírito Santo também estava errando a mão, estava assumindo compromissos de despesas correntes em descompasso com a receita do Estado, e a gente organizou o Estado. Contei com o apoio da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública. Reorganizamos o orçamento do Estado, tivemos que fazer cortes duros, tivemos que conviver com incompreensões, né? E a vida é dura, né? Não tem jeito. Ser governador não é mole, ser pai não é mole, ser pai, ser mãe, né? Criar filho não é mole. Imagina você ter a responsabilidade de liderar um Estado, né? Então a gente teve que conviver com críticas, com incompreensões, mas passado esse tempo e agora começando a colher resultados, eu tenho certeza que aqueles que não estavam compreendendo ali atrás os passos que nós estávamos dando, hoje passam a compreender e passam a entender os passos que nós demos. E tem uma coisa bacana acontecendo, porque o capixaba sai do nosso estado, vai lá no Rio, vai lá no Rio Grande do Sul, vai lá em Brasília. O que ele está ouvindo sobre o nosso estado? Muitos elogios, né? Muita admiração. Quer dizer, o Espírito Santo, pela primeira vez na história, ganhou admiração do conjunto da sociedade brasileira. Por que isso? Porque com toda a sorte de dificuldade, nós trilhamos o caminho certo. Muitos estados trilharam o caminho errado. Está aí o Rio de Janeiro, que está um exemplo aqui do lado da gente, e deu essa confusão que está o Rio de Janeiro hoje. Então, quando a pessoa vê a diferença também, facilita a compreensão sobre os passos que nós tivemos que dar
pela responsabilidade que nós temos com o presente e com o futuro do Espírito Santo. Olha, nós já soltamos o investimento já nesse segundo semestre do ano. Em várias áreas, o Estado está investindo com recursos próprios, né? Não parou de investir hora nenhuma com recursos de operações de crédito. Algumas operações de crédito que nós temos com o Banco Interamericano, com o BNDES, com o Banco Mundial, com a Caixa Econômica, isso aí estava rodando, né? Mas agora no segundo semestre, na hora que começou a melhorar um pouquinho a receita, você pode ver que nós soltamos uma série de projetos em diversas áreas, na infraestrutura de uma maneira geral. Vou só dar poucos exemplos aqui, por exemplo, rodovias, nós soltamos diversos projetos novos no Estado, as torres, né, de celular no interior do Estado, nós estamos comprando de uma vez só 100 torres para 100 pequenas comunidades terem acesso à internet, acesso a essa comunicação digitalizada, enfim. Nós estamos fazendo investimentos lindos aí na área de saneamento, aí são muitos os municípios que nós temos investimentos pesados na área de coleta, tratamento de esgoto, água tratada. Você vê aí o investimento bonito que nós fizemos aqui no Reis Magos, quer dizer, estamos captando, tratando água e colocando na Grande Vitória um volume de água que é mais ou menos o tamanho, o volume que Cachoeiro de Itapemirim consome diariamente. Então, assim, uma obra robusta. Quer dizer, nós estamos fazendo investimentos na área de saúde, né? Novos leitos hospitalares. Agora mesmo fizemos um investimento bonito no Hospital Infantil, trouxemos o pronto-socorro do Hospital Infantil para o HPM, está funcionando muito bem. Agora vamos trazer a oncologia infantil para o HPM, vai ser um outro passo importante. O próprio HPM, nós decidimos pela reestruturação do HPM para poder melhorar o serviço aos policiais, aos bombeiros, aos seus familiares. Então, assim, o investimento já voltou, o investimento privado está voltando, né? É um trabalho bacana que a gente fez Brasil afora, mundo afora, né? Com a diplomacia comercial ativa. Então, assim, eu tô muito animado com 2018. Eu acho que 2018 vai dar um coro em 2017, em 2016, em 2015, em 2014, nesses últimos anos que nós vivemos essa crise grave no nosso país. Eu acho que os capixabas vão viver melhor em 2018. A gente precisa ter uma preocupação depois de 2018, porque isso vai depender muito da decisão política que o Brasil vai tomar na eleição do presidente da República. Eu estou achando extraordinário. Quer dizer, tem coisas que são parecidas, né? Quando eu cheguei em 2003, eu peguei o Estado quebrado, né? Então eu peguei o Estado também fora do rumo. Isso tem uma coincidência agora que o Estado estava saindo do rumo de novo, quando eu tomei posse em 2015, né? Mas tem muitas diferenças, assim, uma crise como essa que nós estamos enfrentando, e eu acho que é a pior crise da história do Brasil. Assim, aquela crise passada de 90, dos anos 90, que chegou até 2001, 2002, aquela crise era uma crise quase que eminentemente capixaba. Essa não, essa é uma crise brasileira de grandes proporções, né? Ali, naquele momento, lá em 2003, nós precisávamos resolver nossa casa. Graças a Deus resolvemos, e aí saímos do buraco e tivemos um dinamismo muito, muito interessante. Agora não, agora a gente precisa cuidar do Espírito Santo e tentar ajudar a cuidar do Brasil. Por isso é que eu, pela primeira vez, passei a ter uma militância mais forte na política nacional, quer dizer, porque o Brasil virou uma pedra no caminho, né? Literalmente, assim, o Brasil virou um dificultador, né? A gente está fazendo as coisas tudo certinho no Espírito Santo, mas se ali na frente o Brasil não resolver o seu caminho, sabe, ele vai ser um dificultador para todos nós, para as empresas, para as famílias, para os governos, de uma maneira geral. Então, assim, tem pontos de convergências, tem uma diferença muito grande. Tem uma coisa bacana desse governo atual, quer dizer, nós tivemos que fazer um duro ajuste fiscal, né?
aquele momento ali que muita gente não compreendeu o que nós estávamos fazendo, muita gente criticou duro, né? Tomamos umas caneladas pelo ajuste fiscal que estávamos fazendo, mas nós fizemos ajuste fiscal e não paramos no ajuste fiscal. É muito comum, quando você tem que fazer um ajuste fiscal muito duro, o governo ficar com todas as suas energias em cima do ajuste fiscal. Neste governo, nós conseguimos fazer ajuste fiscal e inovar em políticas públicas. Você vê, olha, criamos a Escola Viva nesse governo, né, que é uma revolução no ensino médio. Lançamos o Pacto pela Aprendizagem nesse governo, estamos aí implantando o pacto com 78 municípios, já passamos de 40 municípios que aderiram ao pacto. Criamos o programa Ocupação Social, quer dizer, um programa voltado às comunidades em risco social, com nível de violência maior, um programa voltado aos jovens que não estudam e não trabalham, né? E esse jovem é o foco do programa, levando o quê? Levando formação profissional, cultura, né? Bacana levar cultura. Quer dizer, os meninos que me tiraram para dançar aqui na festa de final de ano vieram do programa Ocupação Social, né? Um coletivo que entrou dentro do Ocupação Social. Nós criamos a Ocupação Social em plena crise, pegamos o Reflorestar, que é para cuidar de nascentes, cobertura florestal, e expandimos o Reflorestar em plena crise, colocamos o Bandes para fazer isso. Quer dizer, criamos a Rede Cuidar, quer dizer, uma inovação no SUS, levando as consultas especializadas e os exames para o interior do estado, para diminuir esse trança-trança de ambulância, daquilo que a gente chama tecnicamente de transporte sanitário. Então, assim, isso é uma coisa que me dá muita alegria, né? Porque se a gente tivesse feito o ajuste fiscal, mantendo as contas em dia, já era um ganho muito grande. A maioria dos estados não conseguiu fazer isso e se espatifou nesse processo de crise, né? Nós conseguimos fazer o ajuste fiscal e estamos conseguindo inovar de uma maneira bacana em políticas públicas, cuidando das áreas de cultura, de ciência e tecnologia, quer dizer, nas diversas áreas do estado, de esportes e assim por diante. Olha, esse último ano como governador vai dar para fazer muito mais ainda, né? Então, você tem um pouco mais de recursos, né? Está claro já desde do início desse segundo semestre que a receita está melhorando, eu digo assim, pouquinho, né, mas constante, né? O constante é que é bom, né? Porque mostra que ela vai ficar um tempo melhorando, né? Então, isso vai permitir a gente avançar em diversos projetos que estão em curso, tirar aí da gaveta outros que vão sendo priorizados. Eu pretendo, nesse início de ano, fazer um ajuste do planejamento do Estado em função dessas mudanças. Vamos fazer um planejamento estratégicozinho focado, talvez um dia de trabalho com a equipe, e aí dali a gente sai com os projetinhos estratégicos, reforçando o que nós estamos fazendo e dando mais alguns passos nessa caminhada capixaba bacana que nós estamos em curso. Olha, eu acho que o ano que vem a gente pega no tranco, né? E volta para um dinamismo legal. Assim, a Samarco deve voltar a funcionar no curso do primeiro semestre do ano que vem. Isso também restabelece um pedaço da nossa economia. Nós estamos tendo chuvas, essas chuvas são boas em todo sentido, né? Mas isso restabelece a nossa agricultura, que é uma base social importante do Estado, porque a cafeicultura ela está presente na quase totalidade dos municípios. Então, assim, eu acho que 2018 nós vamos, né? O Espírito Santo vai colocar na sua marca assim, fui, né? Qual é o problema que nós temos, assim? É o Brasil, sabe? Aí eu tenho que falar, não tem jeito. Quer dizer, se o Brasil não acertar o passo, e aí não tem jeito, assim, isso passa pela eleição presidencial. Se a gente não acertar a agenda do país, se a gente não modernizar o nosso país, nós estamos num mundo integrado. Quer dizer, esse mundo que nós estamos vivendo, a forma de produzir mudou, né? Eu fui numa fábrica de aviões lá nos Estados Unidos, eu fui ver a fabricação do 787, né? Partes
componentes de tudo quanto é canto do mundo, né? A logística mundial permite hoje. É uma verdadeira montadora de peças, partes, componentes, né? Isso é que é a maneira de fabricar moderna. Nós estamos com o mundo integrado. A asa do avião vem do Japão, só para dar um exemplo. Vem prontinha do Japão, né? Tem que ter um cargueiro para trazer a asa do avião para ser montada ali na linha de montagem. Então é esse o mundo que nós estamos vivendo. No mundo desse não tem lugar ao sol quem não tem competitividade. Eu dei um exemplo. No sábado eu fiz uma palestra para os maçons, eu dei um exemplo assim, olha o que aconteceu com a Alemanha, olha o que aconteceu com a França. A Alemanha reformou, atualizou, modernizou, foi competitiva, né? É hoje a grande locomotiva da Europa unificada, a Alemanha. O que aconteceu com a França? Ficou igual o Brasil está, né? Parado no tempo, né? Vivendo das glórias do passado, no caso dos franceses, não no nosso caso, né? Então, assim, o que aconteceu com a França? Perdeu competitividade, perdeu espaço no mundo. Agora, às pressas, elegeram um presidente da República, o Macron. Qual é a proposta do Macron? Tentar recuperar o tempo perdido, fazer as mudanças que a França precisa fazer, modernizar a economia francesa, modernizar a educação dos franceses, a educação dos jovens franceses. É a agenda que ele está trabalhando na França. Quer dizer, se o Brasil não tomar rumo, sabe? Quer dizer, essa situação nossa que está ruim, ela vai piorar. Vamos ser claros. Nós vamos flertar com o que tem de pior na nossa vizinhança latino-americana. Assim. Então, assim, o ano que vem é decisivo. É decisivo para o Espírito Santo? Claro, porque nós não somos ilha, né? Por mais que a gente esteja hoje com esse olhar de admiração do Brasil, nós não somos ilha, nós dependemos do Brasil, tanto que quando o Brasil agora afundou, ele puxou a gente para baixo, não tem jeito. Se o Brasil não encontrar o caminho, vai atrapalhar o Espírito Santo, vai atrapalhar os brasileiros de norte a sul do país. Então, eu digo assim, quando eu olho para o futuro do Espírito Santo, o futuro de prosperidade, uma prosperidade compartilhada, está praticamente contratado. Mas por que praticamente? Porque a gente depende do nosso país tomar rumo, fazer as coisas certas, percorrer a agenda certa. O Brasil, nos últimos anos, flertou com as coisas erradas. Deu errado. Se a gente flertar com as coisas certas, nós temos chance de transformar tanto o potencial que esse país tem em emprego, em renda para o nosso povo, em oportunidades, né, igualdade de oportunidades, oportunidade para os nossos jovens, né, que estão aí buscando uma formação melhor, mas precisam encontrar uma porta de mercado de trabalho aberta para poder realizar os seus sonhos, né? Então, essa é a visão que eu tenho. Os extremos, né? Assim, que resultado seria esse que nos levaria para o buraco? A gente cair na mão do radicalismo, seja radicalismo de um lado, do outro, né? Eu acho que não está na hora de bravata, né? Os americanos colocaram lá na presidência da República um bravateiro, né? Eles estão pagando um preço, estão chateados, envergonhados com o presidente que eles colocaram, mas eles têm gordura para queimar. Esse é o problema, nós não temos. O Brasil está pele e osso. Nós temos que acertar o passo, acertar o rumo. Nosso problema é de rumo, né? E aí nós precisamos estar com a agenda certa. Qual é a agenda certa? É cuidar dos nossos problemas. Um dos problemas que nós temos, a melhoria da educação básica dos nossos jovens. Nós precisamos melhorar a qualidade da educação. Se o mundo está integrado, se o mundo está competitivo, não tem lugar ao sol quem não consegue fazer da sua juventude uma juventude bem formada e bem instruída, né? Então, esse é o nosso desafio número 1. Desafio número 2, nós precisamos melhorar a infraestrutura do país. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, transmissão de dados, energia. Quer dizer, nós precisamos melhorar a infraestrutura, porque os países, para serem competitivos no mundo, precisam ter uma infraestrutura boa, né? Para produzir, para movimentar os seus produtos e assim por diante. Então, quer dizer, nós temos grandes desafios pela frente. Muitas das nossas leis são pré-históricas, foram feitas para outro mundo, para o mundo analógico. Nós estamos no mundo digital, nós temos que modernizar essa legislação brasileira. Então,
temos um baita dever de casa, quer dizer, por isso é que um país que está pele e osso não pode se dar o luxo de em 2018, mergulhar numa nova aventura. O país não tem espaço para nova aventura, nós precisamos ir por um caminho sólido, responsável, né? E aí sim, eu não tenho dúvida, se a gente seguir um caminho correto, nós vamos transformar esse potencial que o país tem num futuro próspero. Quer dizer, nós nascemos ouvindo dizer que esse país nosso é o país do futuro, né? E esse futuro nunca se realizou, né? E a pergunta que a gente tem que fazer como brasileiro é assim, por que um país que tem tanto potencial não consegue virar realmente um país do futuro, né? Outros conseguiram, né? Há 60 anos atrás, nós estávamos na frente da Coreia do Sul, hoje nós estamos atrás. Há 52 anos atrás, a Singapura conseguiu a independência da Malásia. Olha o avanço que ela teve. Qual o segredo, né? Todas as duas nações apostaram muito na formação dos seus jovens, na qualificação, no processo educacional. Quer dizer, nós temos pistas pelo mundo afora do que nós precisamos fazer, né? E, infelizmente, o Brasil, ao invés de olhar essas pistas boas, de bons exemplos, normalmente flerta com maus exemplos. Nós precisamos parar de flertar com maus exemplos, né? E aí o radicalismo é um mau exemplo, o extremismo é um mau exemplo, né? Nós precisamos de bom senso, equilíbrio e fazer aquilo que precisa ser feito para transformar o nosso país. Estou refletindo, isso aí é uma reflexão que eu vou caminhar com ela, como eu tenho dito, até a segunda quinzena de março, né? São importantes do ponto de vista político, da minha caminhada, do projeto que eu represento, das ideias que eu represento. Aí quando chegar lá na segunda quinzena de março, eu acho que já tem mais elementos para a gente amadurecer uma decisão que seja principalmente boa para os capixabas e, se possível, boa para os brasileiros também. Porque hoje os capixabas, eu quero registrar isso aqui, hoje os capixabas, eles estão conseguindo uma coisa muito legal, assim, eles estão produzindo, através do nosso trabalho coletivo, né, quer dizer, conseguindo produzir bons exemplos para o Brasil, né, boas práticas para o nosso país, e o país precisa muito disso. Transformei isso numa brincadeira, né? Porque todo mundo foi cogitando meu nome para vice, e aí eu falei que eu estava igual o Vasco, né? E a torcida do Vasco veio em cima de mim, quase me matou. Começou dentro de casa, porque eu tenho lá meus vascaínos dentro de casa, né? Agora o Flamengo ficou de vice, né? Eles já mandaram o WhatsApp para mim, todo mundo me gozando, que eu sendo convidado para ser vice de um e de outro, aí eu estou igual o Flamengo, né? Então, eu acho assim, tirando a brincadeira, quer dizer, eu acho que o importante para nós não é se eu vou estar na chapa A, na chapa B, na posição A ou B. O importante é a gente participar de um bom movimento, e é isso que eu estou fazendo. Nós precisamos de um bom movimento para chamar a atenção do país, que o país precisa tomar um rumo sólido, né? Não adianta o país agora abraçar um vendedor de terreno na Lua, né? Quer dizer, sabe, o país precisa refletir. E eu estou falando isso assim com muita tranquilidade. Eu compreendo o mau humor da população. Ela tem razão de estar mal-humorada, né? A angústia da população com esse rumo que o Brasil tomou, com esses problemas que nós estamos vivendo no país. Eu compreendo e acho que a população tem razão. Mas se a gente levar esse mau humor, essa angústia para a urna de 2018, não vai ser um bom caminho. Aí eu tenho que dizer como líder, como pessoa responsável, não vai ser um bom caminho, né? Toda vez que a população decide com fígado, não decide bem. Bom é quando a população decide com a cuca, né? Quer dizer, reflete sobre a decisão que vai tomar. E nós precisamos disso. Então, eu estou participando desse movimento para levar uma boa reflexão para a população. Estou torcendo para a economia brasileira, melhorando um pouquinho, isso chegar no Brasil de carne e osso, né? Assim,
Porque muitas vezes o cara pensa que a economia é simplesmente movimento da bolsa de valores, quanto está valendo o dólar vis-à-vis o real, quanto está valendo o euro. Quer dizer, esses números de economia são importantes, mas a economia mesmo importante é aquela que chega no dia a dia, de carne e osso, quando gera emprego, melhora a renda das famílias, né? Eu estou torcendo para que isso aconteça em 2018, porque entrando uma melhoria em 2018, isso também vai acalmar o país e vai abrir um espaço para uma reflexão melhor sobre o nosso futuro. O que nós precisamos é de uma agenda correta. Se a gente pegar o rumo correto, eu não tenho dúvida, o nosso potencial vai ser transformado em vida melhor, em vida de qualidade para os brasileiros. Se a gente tomar o caminho errado, nós vamos flertar aí com os piores exemplos na nossa vizinhança, tipo a Venezuela. Venezuela é um país em cima de uma monumental reserva de petróleo, quer dizer, um país que tem recursos naturais e o seu povo está passando privações as mais comezinhas, né? Então, assim, nós precisamos flertar com bons exemplos e aí nós temos que ter um bom movimento, uma boa agenda. Eu não reivindico posição alguma, em chapa alguma, o que eu reivindico é participar de um movimento correto que coloque o país num rumo que possa nos dar orgulho aí nos próximos 10, 20, 50 anos. Tem dois fatores, né? Tem um fator que é planetário, né? A democracia representativa, aquela democracia que foi inventada pelos gregos, né, que você elege as pessoas para te representar, já que você não pode estar todo dia numa assembleia para decidir a todo tempo sobre todos os assuntos, você delega, né? A democracia representativa é uma delegação que a população faz e aí escolhe representantes. Esse modelo que foi inventado pelos gregos, ele está em crise. Por que eu acho que está em crise? Pelas novas tecnologias, pelo advento das novas tecnologias. Quer dizer, as pessoas estão com o mundo na palma da mão, né? É comum você chegar num restaurante hoje, ver um casal sentado numa mesa e ao invés de estar olhando, muitas vezes um casal bonitinho, um olhando um para o outro, cada um está olhando para o seu celular, né? É um mundo que está conectado, né? Isso modificou toda a vida, como eu disse, modificou a produção, modificou o consumo, né? Uma parte do consumo hoje não é presencial mais, ninguém vai na loja para comprar, sabe? Entra na internet, vê o produto, adquire o produto, esse produto muitas vezes, pela logística fácil que nós temos, é entregue na sua casa, né? Tem pronta entrega, quer dizer, então assim, esse mundo que está transformando as relações humanas, está fazendo uma nova sociabilidade, ele interferiu na política. E aí você tem uma democracia representativa naquele formato que veio da Grécia e foi se modernizando, principalmente pela Europa e outros, pelos Estados Unidos e outros países, ele está em crise, né? Ou seja, a população tem um déficit de representatividade junto à população. Isso, você olha assim, eleição da França, elegeram Macron, quase 50% não foi votar, sabe? Ou ficou em casa, ou votou branco nulo. Eleição do Chile agora, a de ontem eu não sei, do segundo turno, mas do primeiro turno, eu vi os números, mais de 50% não votou no presidente. Não estou falando nem do parlamento não, o parlamento ainda é maior, né? Então, assim, estou dando dois exemplos, França e Chile, um aqui do lado da gente, outro lá na Europa, né? Então você tem a democracia representativa em crise. Além disso, você tem os problemas do Brasil. Você soma isso, quer dizer, que a população já está desconfiada desse sistema político que nós temos. Além disso, nós temos os problemas do Brasil, país com a crise doida como essa, sabe, crise ética, somando nesse cozidão, vamos dizer assim. Quer dizer, então assim, é muito provável que você, nas eleições de 2018, até porque o sistema político não foi reformado, o Congresso ficou ali discutindo, mas mudanças muito pontuais, assim, para ser claro, assim. Então, o sistema que está aí é um sistema velho, é um sistema que está de costa para a população, não se renovou, né? Então, é possível que você tenha
abstenção, branco, nulo, grande no processo eleitoral. Mas nós precisamos seguir em frente, em algum momento nós precisamos reformar esse sistema político. Não tem fórmula pronta, não tem receita de bolo para isso, mas nós vamos ter que aprender como é que você moderniza o processo da democracia representativa nesse mundo de novas tecnologias que nós estamos vivendo. Olha, vamos falar do Brasil e do Espírito Santo. Quer dizer, eu acho que o país tem entre os seus problemas, né? Eu falei da educação, nível baixo da qualidade da educação no nosso país, eu falei da infraestrutura, que é um outro desafio, né? Máquina pública muito cara, né? A nossa máquina, o custo do setor público no Brasil é muito caro para a sociedade. Quer dizer, o governo tira muito da sociedade para gastar dentro de casa, né? Não é para investir na sociedade, é para gastar com a máquina pública, aposentados, todo esse custo. Então nós temos um conjunto de problemas. Entre os nossos problemas, um problema que o país tem é a corrupção. Então, assim, nós precisamos enfrentar todos eles. Isso é a primeira coisa importante para a gente não achar que existe um problema só no Brasil. Não, infelizmente não. Tem vários problemas e todos muito graves. Esse é um problema grave. Hoje o combate à corrupção ajuda, inclusive, na atração de investimentos, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, um mundo que você tem acesso às informações, né? Então, assim, tem nada escondido, tá? Cada dia, ainda bem, né? Cada dia não tem mais nada que fique longe do olhar do conjunto da sociedade. Então, eu acho que todo o trabalho que é feito é importante, né? É importante a gente não parar esse processo de modernização do país, no combate à corrupção, na melhoria da educação, na melhoria da infraestrutura, na reforma desse Estado brasileiro que nós precisamos fazer, né? Um Estado paquidérmico, né? Assim, um Estado caro, ineficiente, né? Difícil de dar resposta, uma máquina burocrática infernal que nós temos no país, né? Você colocar esse trem para andar é o fim do mundo, então nós precisamos seguir em frente, né? Outros países já passaram por isso, assim, só para ninguém ficar desesperado, assim, outros países já passaram por questões muito similares a gente, superaram, reformaram, modernizaram, deram a volta por cima e foram para frente. Hoje são países admirados no contexto do mundo. Então, tem caminho, né? O que nós precisamos é pegar o rumo certo, né? E aí todas as questões precisam ser vistas: melhoria da educação, combate à corrupção, melhoria da infraestrutura do país, diminuição da burocracia, prestigiar os empreendedores que têm boas ideias no nosso país. Quer dizer, tem um monte de coisa para fazer para a gente transformar o nosso potencial numa vida melhor.